Queridos, boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigado pelo convite da escola de estar com vocês. Obrigado, diretora pedagógica, dona Carla. Obrigado, professora Odeta. Realmente, hoje é meu último dia na Madeira. Obrigado. Obrigado. Eu sei que vários outros, quando eu digo isso, começam a bater palma. Nós temos uma pessoa na família, muito amada, muito querida, em 2 países, no Brasil e no Chile. E faz já 7 anos que ela trabalha em serviço voluntário no Chile, mas originalmente é do Brasil. Então agora há 7 anos está a viver no Chile. E quando ela vem para o Brasil, fica no Brasil 1 mês, 2 meses entre nós, e depois ela parte, eu sempre brinco com os amigos do Chile e eu digo, vejam que milagre. Quando ela sai do Brasil para voltar para o Chile, 2 países ficam felizes. O Chile porque ela está voltando e o Brasil porque ela está indo embora. É assim. Mas realmente eu agradeço demais o convite. Eu agradeço do fundo do coração a uma pessoa que eu conheci aqui na Madeira, que foi Dona Martinha Granito, poetisa, profissional em recursos humanos, que nos apresentou, não foi só eu, apresentou a mim e a comunidade Bahá'í da Madeira para quase toda a Madeira. E realmente, Martinha, de todo o coração, obrigado. Foi incrível. E se tiverem oportunidade de ler as poesias dela, leiam, porque são belíssimas. Então hoje o convite foi para falar com vocês um pouco sobre o homem sonha e a obra nasce. Eu acho que alguns devem ter adivinhado que isso é o primeiro verso da poesia de Fernando Pessoa, O Infante, no livro Mensagem. E o primeiro verso diz, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Extraordinário. Extraordinário. Ontem, na escola Francisco Franco, o convite para a palestra era só sobre mensagem, era só sobre o livro Mensagem. E realmente fiquei muito feliz, porque eu tenho dito aos amigos, e não é aqui em Portugal ou na Madeira que eu digo isso, eu dizia isso já no Brasil há muitos anos, há décadas eu digo isso. Que se eu pudesse levar um livro só de poesia para qualquer lugar do mundo, um só livro de poesia seria Mensagem. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E se tivesse que escolher um verso só, de todas as poesias que já se escreveram no mundo, seria o primeiro verso de Um Infante. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Com um verso, Fernando Pessoa resumiu a epopeia humana. A epopeia humana. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que houvesse eletricidade. Então Tesla pensou na eletricidade. Então Hertz inventou a eletricidade. Então Thomas Edison fez as experiências para ter a lâmpada elétrica. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Tudo que surgiu no mundo foi a partir do sonho dos homens e a partir da vontade de Deus. E depois a obra vem. Mas quando nós escolhemos o título da palestra, junto com a querida Odeta e os amigos da comunidade Bahá'í, a gente pensou que se colocasse Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, ia parecer religioso demais. Então deixamos Deus de lado, às vezes é bom deixar Deus de lado, e deixamos só o homem sonha, a obra nasce. Pronto. E o objetivo hoje de tentar falar um pouquinho com vocês é sobre isso. O homem sonha e a obra nasce. É claro que quando Fernando Pessoa, querido, nos diz o homem sonha, ele não está falando sobre dormir à noite e ter sonhos
ou pesadelos. Não é esse tipo de sonho. O sonho do qual ele está a falar é o desejo de alcançar algo, não é? Quando alguém se forma, se diploma em engenharia, em medicina, em arquitetura, em letras, em artes plásticas, em dança, em teatro, quando alguém consegue uma graduação e então consegue uma profissão e um ganha-pão, muitas vezes a gente diz, pronto, cumpriu o sonho dele. Esse era o sonho dele. O sonho dele sempre foi ser ator. O sonho dele sempre foi ser bailarino. O sonho dele sempre foi ser pintor. O sonho dele sempre foi ser comerciante. E é isso. O poder do sonho é imenso. Absolutamente imenso. Quem não tem um sonho no coração anda perdido na vida. E vai de um lado para o outro sem saber para onde. Ele se ocupa, acorda, dorme e vai adiante. Mas não tem rumo. Mas quem tem sonho no coração tem rumo. E cada dia é a construção desse sonho. Mas tudo começa com o sonho. Nenhum destino é alcançado sem antes se ter em mente aonde se quer chegar. Hoje, quando saímos da casa do casal Glacé para vir para cá, nós sabíamos onde é que nós vamos. Vamos para a escola profissional. Se nós não sabíamos para onde íamos, não saíamos de casa. Nós tínhamos um destino. E esse destino é o sonho que nos move na vida. Onde eu quero chegar? E não digo tanto em termos de profissão, o que eu vou ser profissionalmente. Só mencionei a profissão porque isso é uma escola profissional. Mas tem muitas coisas mais importantes para nós sonharmos para a nossa vida do que a profissão. Eu diria, o primeiro sonho é, eu quero ser uma pessoa boa. Esse é o meu sonho. Eu quero ser bom. Não sei no quê. Não sei no quê. Não sei se eu quero ser um bom carniceiro, eu não sei se eu quero ser um bom banqueiro, eu não sei se eu quero ser um bom engenheiro, eu não sei se eu quero ser um bom médico, eu não sei se eu quero ser um bom comerciante, eu não sei se eu quero ser um bom padeiro, mas eu sei que eu quero ser bom. Pronto. E se eu quiser ser bom, se eu sonhar em ser bom, qualquer outra coisa que colocar depois dá certo. Estão a ver? O adjetivo é mais importante do que o substantivo. Eu vou ser um bom adjetivo. Ser humano. Ótimo, substantivo, já deu certo. Vou ser um bom ser humano, já está certo. Vou ser um bom médico. Pronto, já está certo. Eu vou ser um bom carniceiro. Está ótimo. Eu vou ser um bom lixeiro. Maravilhoso. Eu vou ser um bom marido. Eu vou ser um bom irmão. Eu vou ser um bom pai. E pronto. Tudo começa só com isso. Com esse sonho. E o sonho mais importante é o sonho de ser bom. Porque nós fomos criados imagem e semelhança do bom Deus. Nós fomos criados imagem e semelhança do bom Deus. E por isso nós temos de nós todos os potenciais da divindade. Nós temos dentro de nós, como dentro de uma mina, todas as joias, diamantes, rubis, esmeraldas que existem na natureza humana. Mas precisam ser buscadas. As joias precisam ser buscadas, trazidas à tona e depois lapidadas. Daí a gente as chama joias. Antes disso a gente chama de pedras brutas. E a vida vai nos lapidando. A vida vai nos lapidando. Com alegrias e tristezas, a vida vai nos lapidando. E se nós desejarmos apenas ser bons, está ótimo. Alguns vão ser bons rubis, outros vão ser boas esmeraldas, outros vão ser bons diamantes, outros vão ser bons qualquer coisa, mas bons. Pronto. E uma pessoa boa é útil aonde quer que ela esteja. E uma pessoa boa vai reunir ao seu redor pessoas boas, porque o semelhante atrai o semelhante e tem prazer na sua companhia.
que a vida fica mais fácil. Porque quando Deus quer nos abençoar, Ele nos cerca de pessoas boas. Mas só se cerca de pessoas boas quem é bom. Porque senão, as pessoas boas se afastam. Começa tudo por nós. Começa tudo por nós. Então, quando eu disse deixamos Deus de lado um pouco, não é heresia, por favor, não me tomem por herege. Eu sou muito crente e sou muito devoto a Deus e agradecido a Deus. E acho até que eu falo mais de Deus do que as pessoas gostariam, porque às vezes parece pastor presbiteriano. Não sou. Na comunidade Bahá'í não existe sacerdotes. A fé Bahá'í é a única religião mundial que não tem sacerdotes. Bahá'u'lláh aboliu o sacerdócio. Não existe autoridade individual na fé Bahá'í. Todos são iguais. Não existe autoridade individual. Ninguém manda em ninguém. Todos tomam as decisões coletivas. Às vezes me tomam por pastor. O pastor Bahá'í. Não sou pastor. Não sou padre. E quando eu digo deixar Deus de lado aos poucos, Deus sabe que é brincadeira. E eu conto para vocês uma piada para entenderem a brincadeira. Eu não tinha nem ideia do que eu ia falar hoje à noite. Mas essa piada era a última coisa que eu pensei que ia contar. Mas agora, vamos nela. Diz que um camponês simples, analfabeto, tinha uma quinta pequena, no Alentejo. E recebeu a visita do padre. Pá! Feliz da vida, honrado. O padre veio visitar a quinta dele, pequena, mas bonitinha, bem arranjada. Ele disse, olha, seu padre, olha a minha horta, seu padre. A minha horta tem alface, tem tomate, tem pepino, tem couve. Então, em todas essas verduras, essas hortaliças, o ano inteiro eu me sirvo disso. Tudo que eu preciso para comer está aqui, nascendo. Não tinha nadica de nada. Entendem quando eu digo nadica de nada? Os franceses balançam a cabeça, os portugueses não. Nadica de nada em português do Brasil quer dizer nada de nada de nada, né? Nadica de nada. Então ele diz, seu padre, não tinha nadica de nada aqui. Foi com o suor do meu rosto e os calos da minha mão que eu fiz essa horta. E o padre diz, sim, e com a ajuda de Deus, não é, meu filho? Tá? Vão adiante. Ele mostra para o padre o horto dele. Ele diz, olha, seu padre, meu horto. Olha só que maravilha. Tem macieira, tem pereira, tem abacateiro, tem manga, tem todas as frutas, o ano inteiro. Eu tenho frutas aqui, seu padre. Não tinha nadica de nada, seu padre, aqui. Foi com o suor do meu rosto, os calos da minha mão que eu fiz esse horto. O padre diz, sim, meu filho, e com a ajuda de Deus, não é mesmo? Tá? Vão adiante, ele mostra a lagoa, o lago que tinha na quinta dele. Pequeno lago, mas lago. Diz, olha, seu padre, essa aguada que eu tenho aqui. Esse lago maravilhoso que eu fiz, seu padre. Eu posso pescar aqui, eu posso nadar, eu posso deitar na margem, só tomar banho de sol refrescado. Eu posso olhar o brilho do sol prateado nas águas. Não tinha nadica de nada aqui, seu padre. Eu fiz a taipa e a aguada com o suor do meu rosto, os calos da minha mão. E o padre diz, sim, e com a ajuda de Deus, não é, meu filho? Bom, o homem já estava mais ou menos até aqui. Ele disse, olha, seu padre, devia de ver como estava isso aqui tudo quando só Deus estava tomando conta. Bravo, bravo. E é isso. Se nós não fazemos as coisas acontecerem, elas simplesmente não acontecem. Se nós não temos o desejo inicial e o sonho, a obra não nasce.
Nosso Senhor Deus onipotente, Criador de todas as coisas, Criador do universo, não faz tudo pronto. Ele deixou uma grande parte para nós fazermos. O profeta Muhammad diz que Deus desejou que os homens fossem seus ajudantes. Imagina ser ajudante do Deus onipotente? Mas nós sabemos que isso é verdade. Se tiver um terreno baldio, um terreno abandonado, o que vai nascer nesse terreno? Mato. O mato mais lindo, o inso mais lindo da região, mas é mato. Se a gente passa por um jardim e vê que tem margaridas, rosas, tulipas, orquídeas, a gente sabe que tem um jardineiro. Tem alguém que cuida. Então, nosso Senhor Deus Onipotente deu aos homens as forças da vida. Deu inteligência, deu capacidade, deu livre-arbítrio para decidir por onde conduzir as coisas. A nossa vida é como um barco à vela. E os portugueses inventaram os maiores barcos à vela. As caravelas e as naus que descobriram o mundo. Nossa vida é como um barco à vela. E Deus é o vento poderoso que empurra as velas e o barco adiante. Mas o leme da nau, o leme do barco, ele colocou na nossa mão. Nós dirigimos para onde nós quisermos. Ele sopra. Se eu dirijo o barco para as pedras, eu bato nas pedras e afundo. E ele continua soprando. Se eu boto o leme para o alto mar, eu jogo a rede e pesco. E ele continua soprando. Mas o leme está na nossa mão. O homem sonha e a obra nasce. Se nós colocarmos Deus na equação de novo, Deus quer. E é importante ter Deus na equação. O que Deus quis? Que os homens fossem todos bons. Nós fomos criados para o bem. Nós fomos criados para o amor. Nós fomos criados para a honestidade. Nós fomos criados para a bondade, para a coragem, para a perseverança, para a humildade, para o perdão, para a compaixão, para todas as virtudes. São Paulo diz: aonde houver virtude, sobre isso pensai. Pensai sobre as virtudes. As virtudes são os diademas do ser humano. As virtudes são o que nos levam para o bom caminho. Mas está nas nossas mãos o leme. Se uma pessoa decide matar outra, Deus continua dando a ela inteligência. Podia tirar a inteligência. Quando um homem fosse matar outro homem, podia ser uma lei natural que aquela pessoa, o assassino, tinha um infarto e na mesma hora morria, antes de matar outra pessoa. Mas não. Deus continua dando a ele capacidade para ser um assassino. As pessoas que maior mal causam à sociedade não são pessoas sem diplomas, não são pessoas sem certificados, não são pessoas sem educação e sem estudo. Pelo contrário, as pessoas que mais mal causam à sociedade são os que têm títulos elevados. Se Hitler fosse um camponês analfabeto, ele não teria causado o Holocausto. E nós não teríamos a Alemanha nazista. Mas não. Tinha inteligência, tinha capacidade, tinha habilidade de comunicação e colocou o mundo no inferno. Pronto. Ser bom antes de ser qualquer outra coisa. Porque se nós não formos bons e formos outra coisa, cuidado, porque pode ser a porta do inferno. Por que especialmente eu estou feliz hoje de estar com vocês?
porque eu fiquei sabendo qual o propósito dessa escola e qual o propósito de muitos de vocês estarem aqui. E eu sei que eu estou falando para gente sofrida, para gente que sabe das dificuldades da vida. Muitos de vocês, com certeza, injustiçados. Muitos de vocês, com certeza, sem ter tido oportunidades que outros tiveram e que jogaram fora. Muitos jogaram fora. Então eu estou extremamente feliz. Porque quando se fala com pessoas sofridas, a gente tem certeza que vai estar pregando em solo fértil. Quem não sofreu é vão e superficial. Quem sofreu é profundo e tem sonhos. Mas só o sonho não adianta. Então, como é que o sonho se torna realidade? Aí, claro, o nosso querido Fernando Pessoa estava a escrever um verso. Ele estava escrevendo poesia, ele não estava fazendo uma dissertação acadêmica ou científica de neurociências. Mas nós sabemos hoje, pelas neurociências e pelas ciências da cognição humana, que entre o sonho e a obra nascer, existem 5 passos. Começa com o sonho, no final a obra nasce, mas os passos ao todo são 7. São 7. Vou tentar tornar um pouco menos abstrato. Primeiro, antes de ir para os 7 passos. Primeiro é acreditar que o sonho é viável. Acreditar que é possível. Se nós não acreditamos que é possível, é como dirigir um carro com o freio de mão puxado. Acelera e vai e não vai, vai e não vai, vai e não vai. Então, primeira coisa é acreditar que é possível. Nem tudo o que a gente quer é possível. Às vezes nós temos sonhos vãos. E a vida vai mostrando, porque as portas se abrem ou se fecham. E se nós temos sabedoria e confiança no bom Deus, nós vamos pelas portas que abrem e não nos importamos com as portas que fecham. Pronto, vamos. Mas acreditar que o sonho é possível. Uma das grandes pesquisadoras sobre cognição humana e sobre desenvolvimento, Carol Dweck, doutora, pós-doutora, hoje em dia é um nome já famoso, mas eu admirava já a Carol antes de ser famosa e de ter livros publicados. E quando foi que eu comecei não só a admirá-la, mas a amá-la? Foi quando ela, numa das suas pesquisas, disse que havia aprendido com algumas professoras numa pequena escola pública dos Estados Unidos o poder do ainda não. Poder do ainda não. O que quer dizer poder do ainda não? O que é o poder do ainda não? É extraordinário. É absolutamente extraordinário. O poder do ainda não. O aluno chega para a professora e diz: "Ah, professora, eu não entendo isso." E a professora diz: "Tu ainda não entendes isso." "Pai, eu não consigo." Tu ainda não consegues. "Mãe, eu não sei." Tu ainda não sabes. "Mundo, eu não posso." Tu ainda não podes. O poder do ainda não. Quando se coloca no nosso próprio coração e no coração das crianças, isso é vital para o coração das crianças. O poder do ainda não, então tudo é ainda possível. Eu agora não tenho, mas eu ainda não tenho. Eu agora não consigo, mas eu ainda não consigo. Vai chegar o momento que vai ser possível. O poder do ainda não. Então, convicção, certeza de que é possível. O caminho foi difícil? Graças a Deus. Porque quem enfrenta o caminho difícil
tem mais força. E coragem não é não ter medo. Coragem é seguir adiante apesar do medo. O corajoso não é o destemido. Eu vejo que as pessoas que eu mais amo e admiro são pessoas que têm medo, como eu, mas seguem adiante. Ah, tu não tens medo? Estou morrendo de medo. Mas onde é que tu estás indo? Adiante. Meu sogro, seu Afonso, Deus o abençoe, no céu onde está, ele tinha uma brincadeira interessante. Quando tudo começava a cair, e o mundo às vezes começa a cair, ele dizia, fica tranquilo que eu já estou tremendo. Fica tranquilo que eu já estou a tremer. É ótimo, é maravilhoso, é isso. Coragem não é não ter medo, é seguir adiante apesar do medo. E por que nós podemos ir adiante apesar do medo? Porque confiamos que ainda não deu certo. Ainda não deu certo. Mas vai dar certo. Um problema é apenas uma solução que não foi encontrada ainda. Só isso. Se quiserem definir o que é um problema, eu tenho um problema, eu tenho vários problemas, o mundo tem muito problema. O que é um problema? É uma solução que não foi encontrada ainda. Se encontra de primeira? Não. Se encontra de segunda? Não. Quando Thomas Edison estava a inventar a lâmpada elétrica, como todo grande cientista, ele anotava cada experiência que fazia. E corria a palavra de que ele tinha feito 1000 experiências para fazer a lâmpada elétrica e todas elas tinham fracassado. 1000 experiências para tentar criar a lâmpada elétrica e todas elas tinham fracassado. E um dia, um jornalista chega para ele e diz, Sr. Edison, como é que o senhor se sente de ter fracassado 1000 vezes em inventar a lâmpada elétrica? Ele virou para o jornalista e disse, fracassado? Eu apenas descobri 1000 maneiras de não fazer a lâmpada elétrica. Bravo! Bravo! É isso! Senhor Edison, essas palmas são para o senhor. É isso, é isso. Não deu certo, não deu certo, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Descobri 1000 maneiras de não dar certo. Na 1001ª dá. Pronto. Eu estava com medo que fosse ser fracassado, que não ia dar certo, que nunca ia dar certo. Sim, morria de medo. Fiquei paralisado? Não, fui adiante. Sou corajoso. Eu vou adiante apesar do medo. Pronto. E a vida está feita. O homem sonha e a obra nasce. Pedro era analfabeto. Pedro era analfabeto. Ele saía a pescar e levava com ele 7 pacotinhos de comida. Marmitas. Se diz aqui marmita? 7 pacotinhos de comida. Porque ele era judeu. E no sábado não se trabalha. É proibido pela lei trabalhar no sábado. Então ele comia um pacotinho cada dia. Quando chegava no 7º pacotinho, ele sabia que era o sábado e daí ele não trabalhava. Para surpresa de muitos, que idade tu tens? 26. 26. Deve ser a mais jovem aqui. Não? Tem mais novos? Quem é o mais novo aqui? Pronto, que idade tem? 17. Tá, então vou te contar uma surpresa. Como é teu nome? Luiz? Luiz? Que bom gosto teus pais tiveram para escolher o nome. Muito bem. Então, para surpresa de muitos, especialmente para o Luiz, eu digo a vocês, no tempo de São Pedro, quer dizer, 2000 anos atrás, não existia telemóvel. Então ele não conseguia olhar no telemóvel que dia era.
Por isso levava 7 pacotinhos de comida. Com 27 também. Sabe que telemóvel não existia, provavelmente sabe. E, no entanto, esse homem analfabeto foi a pedra sobre a qual Jesus ergueu a sua igreja. Pronto. Por quê? Porque era bom. Porque tinha fé. Porque seguia adiante apesar do medo. Era perfeito? Longe de ser perfeito. Negou Jesus 3 vezes. Morreu de vergonha. Mas quando foi martirizado em Roma e o quiseram crucificar, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como seu Senhor morrera. Pronto. O poder do ainda não. Quando ele negou Jesus, ele era um apóstolo. Ainda não era santo. Mas quando morreu crucificado de cabeça para baixo, já era santo. Entre uma coisa e outra, rolaram muitas águas. Mas ele não parou. Ele não desistiu. E ele foi adiante. Deus sopra, o barco é a nossa vida, mas o leme está na nossa mão. Vamos aos 7 passos, porque eu prometi para a querida Odeta que íamos ter um tempo para vocês colocarem questões e tal, antes do fim. E como todos os bons alunos, eu tenho medo da professora. Então, tem que seguir, senão não dá certo. Os 7 passos. Entre ter o sonho, ter a vontade e a realização da obra. Primeiro se tem a vontade. Sonho e vontade vou usar como sinônimos, tá bom? Tem um sonho, tem uma vontade, vou usar como sinônimos. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho o sonho de ter uma mesa bonita. Não sei, uma mesa como essa. Não tenho uma mesa que seja redonda assim, as mesas em casa são todas retangulares. Essa aqui é uma mesa muito gostosa, porque sempre dá para acomodar alguém mais, sem ferir a barriga. Porque quando a mesa é retangular, e a gente bota alguém aqui no canto, e a pessoa é meio protuberante, pode estragar a mesa ou a barriga. Então, vamos dizer que eu tenho uma vontade, eu tenho um sonho de ter uma mesa igual a essa. Pronto, começa com a vontade e com o sonho. Mas o segundo passo é fundamental. Determinação. Não adianta só ter a vontade de ter a mesa. Eu tenho que ter determinação. Ou seja, não é só a vontade de ter a mesa. Eu estou convencido de que eu quero essa mesa. Então eu tenho a vontade, o sonho de ter a mesa e a determinação de ter a mesa. Pronto. O que a determinação faz? Essa piada deve ter sido boa, eu perdi. Hã? Amanhã? Amanhã a mesa já não vai estar aí. Amanhã a mesa já não vai estar aí. Ótima! Muito boa, muito boa. Isso também pode ser uma vontade, que a mesa amanhã não esteja mais aí. Especialmente se eu levar ela para casa. Daí eu vou ter a minha vontade cumprida, não sei se a escola vai ficar feliz, mas... Sem muito esforço. Ah, mas eu vou ter que contratar uma carrinha. Leva a mesa sozinho. Pronto. Bravo. Excelente. Depois eu peço ajuda, levam a mesa, está combinado. Feito. Ótima essa. Vontade, determinação. Pronto. Depois da vontade e determinação, vem um passo que é fundamental, que é o decreto. Decreto é basicamente... Como? Formalizar. Perfeito. Essa é a excelente palavra. Formalizar a vontade e a determinação no decreto é formalizada. Que momento é esse? Eu vou à oficina de um marceneiro, ou telefono para um marceneiro, procuro no Google um marceneiro, algum amigo me indica um marceneiro, eu digo, olha, eu gostaria de uma mesa de mais ou menos
1,5 m, 2 metros de comprimento, mas eu não quero ela retangular, eu quero ela arredondada nas pontas, mais ou menos 75 centímetros de altura, como em geral as mesas têm. Gostaria de um pé central, não 2 pés, mas pode ser 2 pés. Mas um pé central, acho que a gente senta mais fácil, o senhor não acha? Não, se colocar direito 2 pés, também dá para sentar em volta. Ah, então tá bom, tá feito. Pronto, tive a vontade da mesa, determinação de tê-la e decretei tê-la. Conversei com o marceneiro e encomendei a mesa. Encomendei a mesa. Ah, o senhor acha 2 pés? 2 pés dá para fazer melhor, porque se o senhor botar um pé só no centro, ele pode ficar meio bamba. Eu lhe sugeriria botar 2 pés. Tá bom, então estamos feitos. Uma mesa de 2 metros de comprimento, redonda nos cantos, com 2 pés para firmá-la, 75 centímetros de altura. Ah, e qual a madeira o senhor deseja? Olha, qual é a madeira mais barata? Meu dinheiro está curto. Ah, essa madeira seria tal. Tá bom, essa madeira está boa. Pronto. Decreto, formalização da vontade inicial, do sonho inicial. Vontade, determinação, decreto, destino. Ah, aonde temos um carpinteiro? João. Pronto. Se eu não roubar a mesa, depois eu falo contigo a respeito da encomenda. E alguém tem carrinha para carregar a mesa? Ninguém. Vai ter que ser carregada na mão mesmo. Pronto. Pronto. Depois conversamos sobre o transporte da mesa. Então vejam, vontade, determinação, decreto, a formalização de tudo, e daí o destino. O destino, o que é o destino? É quando esses passos iniciais já estão concretizados. Eu encomendei a mesa, combinei que pagaria 50% agora na encomenda e 50% na entrega. Ele me disse que em 1 mês e meio, 2 meses, me entregava a mesa. Pronto. Então, até o decreto está a formalização feita, mas daí precisa o destino. O que é o destino? É quando todos esses passos iniciais estão a se cumprir. Eu posso pensar assim, tinha um dinheiro para entrar que não entrou. Ah, eu vou desencomendar a mesa. Ligo para o marceneiro. Digo, João, por favor, cancela a mesa. Ele diz, seu Luiz, não dá mais. O senhor encomendou, me pagou metade, eu já comprei a madeira, já está cortada, não tem como. Pronto, está destinado. Está vendo? Vontade, determinação, decreto, destino. Está feito. Não tem mais como voltar. Tudo começa com um sonho, mas do sonho até a obra pronta são 7 passos. Vontade, determinação, decreto, destino, e daí tem um ponto importantíssimo que Deus entra na jogada de novo, que é a permissão. Se Deus permite, vou ter mesa. Se Ele não permite, não vou ter mesa. Está contratada, metade está paga. O moço disse, João disse que não posso agora desencomendar a mesa, não pode desencomendar, já está encomendada, a madeira já está cortada, o destino já está feito. Mas se Deus não dá permissão, pega fogo na marcenaria do João. Deus o livre, João. Se Deus não dá permissão, eu tenho um infarto e não tenho mesa. Se Deus não dá permissão, eu não vou ter mesa, apesar de tudo. Então vejam, Deus entra de novo na jogada. O bom e querido Fernando Pessoa botou Deus lá no início, e ele tem toda a razão. Porque o desejo de eu ter uma mesa é porque Deus quis. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Mas aqui Deus entra na jogada de novo, com a sua permissão. Se Ele permite, nós temos os 2 últimos passos. Tempo. Tempo. João disse 1 mês e meio, 2 meses. Então, se tudo isso deu certo, e o tempo eu deixo correr e tenho a paciência para deixar o tempo amadurecer, eu vou ter a mesa. Vocês também.
Vocês não estão aqui por acaso, tiveram vontade lá no início de um título, do 12º ano completo, de encontrar colegas, de fazer profissionalização. Não sei quais são os sonhos de vocês. Cada alma tem o seu. Mas vocês não ficaram só na vontade, vocês não estão em casa, vocês estão aqui dentro da escola. Vocês já tiveram determinação, vocês já tiveram decreto, vocês já tiveram destino e pelo jeito já tiveram permissão de Deus, porque estamos reunidos aqui. E daí vem o tempo. Não sei quanto tempo falta para vocês terem a titulação. Não sei quanto tempo falta para vocês serem grandes e bons profissionais. Não sei quanto tempo falta para vocês cumprirem os sonhos de vocês. Mas o tempo é a penúltima etapa. Quando o tempo se cumpre, Deus anota a obra como pronta no livro do destino. Está feito. É o livro. Está feito. Se nós percorremos isso em qualquer coisa, nós não nos damos conta, mas esses 7 passos estão embutidos em tudo. Em tudo. Se eu vou fazer um bolo, se eu vou fazer uma torta, se eu vou fazer uma comida, se eu vou fazer uma refeição, se eu vou fazer qualquer coisa, eu tenho que passar por esses 7 estágios, até que se cumpra a coisa. Então Deus quer, maravilhoso, abençoado nosso Senhor, mas se estiver só na mão dele, cuidado, porque a quinta do coitado do homem, quando estava só na mão de Deus, já viram o estado que estava. Tudo bem, Deus quer. O homem sonha, e daí até a obra nascer, 7 estágios. Determinação e todo o resto. E daí pronto. Daí o homem tem uma quinta, com uma horta, com um horto e com um lago. E é assim. Nossa vida é assim. No meio do caminho, vai ter muito contratempo. O caminho nunca é liso. O caminho é cheio de pedras, o tempo todo. E nós somos tão estúpidos que algumas dessas pedras nós colocamos diante de nós mesmos. Tá bom. Fazer o quê? Aprendemos com as pedras que os outros colocam e aprendemos com as pedras que nós colocamos. Tá bom. Depois das pedras somos mais sábios. Pronto. Mas seguimos adiante apesar do medo, porque nosso bom Deus nos deu coragem. É algo que nós podemos implorar e nas nossas orações suplicar. E essa é a diferença entre orar e suplicar. Quem ora, muitas vezes quem ora, está simplesmente alisando Deus. Oh, meu querido Deus, alisa, faz cafuné, né? Em Deus. Quem suplica se agarra em Deus, como quem está se afogando. É diferente. Suplicar é fundamental. Deus ama os que suplicam. Claro, Deus também gosta de cafuné, oração vale a pena. Mas súplica é distinta. E quando nós suplicamos, o Antigo Testamento, revelação de Moisés, Deus na terra também, como nosso Senhor Jesus, diz que um coração contrito e amargurado Deus não rejeita. Um coração contrito e amargurado Deus não rejeita. Pronto. Há uma frase das Escrituras Sagradas Bahá'ís, e eu encerro com isso, porque eu acho que tem tudo a ver com a nossa caminhada. Nosso Senhor Bahá'u'lláh, ele fala, no início de todo empreendimento, é fundamental ter em mira o seu fim. No início de todo empreendimento, é fundamental ter em mira o seu fim. Todas as coisas no mundo criado por nosso Senhor Deus nascem 2 vezes. Uma vez na mente e outra vez na realidade. Uma casa primeiro nasce na mente do arquiteto e depois é feita de pedra e tijolos. Tudo nasce antes na mente. Então, nosso Senhor Bahá'u'lláh diz, no início de qualquer empreendimento é fundamental ter em mira o seu fim.
Se nós não temos em mira o fim, nós não começamos. Aquela vontade inicial é só vontade. Não se torna obra. Ter em mira o seu fim. Diz que um gajo entrou dentro de um elevador. Madeira não tem muitos prédios altos, né? Brasil, as cidades são todas cheias de prédios enormes. São Paulo tem 14 milhões de habitantes e os prédios em geral têm 20, 25 andares de altura. Então diz que um gajo entrou dentro de um ascensor, dentro de um elevador, e o ascensorista perguntou, porque lá tem ascensorista que leva para cima e para baixo. O ascensorista perguntou, qual é o andar que o senhor deseja? Esse qualquer um, eu estou no edifício errado mesmo. Sabe? Quer dizer, se nós não temos no início mira o fim, em mira aonde vai chegar, então qualquer coisa serve. Tenham um sonho. Tornem o sonho claro. Acreditem nele. Tenham determinação. Decretem que ele vai acontecer. O destino começa a ocorrer. A permissão de Deus dada, em tempo correto, vocês chegam à obra concluída. E está feito. Que o desejo de você seja ter um bom coração é a minha prece. O resto tudo se agrega a isso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. É muita coisa. Muita coisa. Então, neste momento, está disponibilizado para alguma questão que haja aqui de nós, alguma dúvida, alguma chega. Portanto, o microfone vai circular. Quem é o primeiro a levantar a mão? Não fiquem intimidados. Eu não mordo. Ainda. Obrigado. Como é teu nome? Lisandra. Obrigado, Lisandra. Olá, boa tarde. Boa tarde. Já queria agradecer por esta palestra tão emocionante. A minha pergunta é: o que fazer quando uma pessoa perde a esperança e a fé? Como se pode voltar a ter a fé e a esperança após um sofrimento? Muito bom, Lisandra. Obrigado, querida. Obrigado pela colocação. Há momentos em que parece que nada faz sentido. A minha família, vocês sabem que as doenças, elas têm fundos hereditários, né? Mulheres que têm a mãe ou a avó ou tias que têm problema de câncer no seio, têm até 60% mais chance de ter câncer no seio. Por isso há algumas que tomam decisões radicais, como pessoas famosas que fizeram mastectomia radical, ambos os seios. Angelina Jolie foi uma dessas, né? Para não ter chance disso acontecer. Nós sabemos que existem algumas famílias que têm diabetes, é da natureza da família. Então essas pessoas têm que ter mais cuidado. Se o pai tem diabetes, a mãe tem diabetes, o tio tinha diabetes, não vai ser, eu não vou ter diabetes. Cuidado. Porque a tendência está na linhagem familiar. A minha linhagem familiar, quer de pai, quer de mãe, tinha problema de depressão. Meus avós se suicidaram e eu quis me suicidar. Chegou um determinado momento em que nada fazia sentido na vida. Nada. Eu tinha 2 filhos, amados, maravilhosos. Nossos filhos, hoje um tem 39, se eu disser que tem 40 ele me mata. 39, fez 39 e o outro 37. Maravilhosos, homens maravilhosos, não bebem, não usam drogas, sabe? Pais encantadores,
filhos encantadores, mas eu queria me matar. Porque a dor de alma era tão sufocante que eu não queria mais viver. Só que eu tenho fé absoluta na vida eterna. Absoluta. Se não existisse vida após a morte do corpo, nosso Senhor Jesus não diria ao bom ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então eu sempre tive absoluta certeza da vida eterna. A dor era tão grande que eu não queria mais existir. Não é morrer que eu queria. Eu não queria mais existir. Eu não queria ter consciência. E como eu sabia que depois da morte do corpo eu ia continuar sendo uma consciência, não resolvia me matar. Pronto. O que fazer? O que fazer? Cada um vai ter o seu caminho para fora do turbilhão. Às vezes precisa de medicação, porque o cérebro funciona com impulsos eletroquímicos e às vezes a eletroquímica do cérebro está abatida. Então uma pessoa seriamente deprimida, clinicamente deprimida, pode precisar de medicação psiquiátrica. E a medicação ajuda imensamente, porque ela estabiliza o cérebro. Mas a medicação não é o que cura. A medicação é que, como quando se quebra o braço e bota gesso, o osso tem que curar a si mesmo e se regenerar. O gesso apenas deixa no lugar. A medicação ajuda a pessoa a pensar mais equilibradamente, mas a alma tem que se regenerar. Mas pode ser necessário. Eu tomei medicação durante 30 anos e achei que ia precisar por toda a vida. Há 4 anos não tomo mais nada e nunca estive tão feliz na minha vida. Meu psiquiatra disse, Luiz, se eu tivesse fé, ele disse, se eu tivesse fé, eu diria, Deus te curou. Como eu não tenho fé, eu digo, tu te curaste. Nós temos o poder de nos curar e temos que usar esse poder. Mas eu diria, pode ser necessário medicação. Às vezes é necessário conselho de amigos. Às vezes é necessário só botar para fora a sua dor. Às vezes é necessário só um amigo de confiança. As comunidades precisam ser terapêuticas. A comunidade Bahá'í no mundo inteiro está tentando criar comunidades terapêuticas, onde as pessoas, sem chefes, sem líderes individuais, sem autoridade individual, consultem entre si e tentem encontrar caminhos. Caminhos para o quê? Desde a minha dor pessoal até a paz mundial. Pronto. Então eu diria, o primeiro passo, quando a gente está desiludido e desencorajado, é dizer para nós mesmos o poder do ainda não. Eu ainda não tenho fé que vai dar certo. Eu ainda não consegui sair do fundo do poço. Eu ainda não consigo acreditar que eu vou conseguir. Veja a diferença, Lisandra, de dizer não vai dar certo, não vou conseguir. Eu ainda não penso que vou conseguir, mas é só ainda não, certo? E o resto é caminhada. Caminhada e amor, caminhada e amizade, caminhada e procuras. Quando eu fui no primeiro psiquiatra, depois da primeira crise de depressão profunda, eu saí da clínica querendo me jogar embaixo do primeiro autocarro. Porque o psiquiatra, famoso na cidade, professor doutor da universidade, era mais frio que um bloco de gelo. Não era isso que eu precisava. E foi necessário ir a 4 consultas, e você sabe o quanto leva, 4 meses, 5 meses, até ir a outro, marcar outra consulta, ir a outro e procurar outro, até achar um psiquiatra que me acolhesse. E com esse eu caminhei. Poder do ainda não. Ainda não consegui? Então eu diria, fica tranquila que eu já estou tremendo. Obrigado, querida. E ora, Lisandra, ora, ora, suplica, ora, suplica. O maior sonho que já teve na vida, já que fala no sonho. Querido, como é teu nome? Márcio. O maior sonho que eu já tive na vida?
Nunca ninguém tinha me perguntado isso, Márcio. O maior sonho que eu já tive na vida, e de novo, sonho de alma, foi que as pessoas confiassem plenamente que nosso Senhor Deus é misericordioso e que envia a sua palavra aos homens para redimi-los e salvá-los. Vocês sabem que o mundo está dividido e tem muitas religiões. E às vezes as religiões se odeiam mutuamente, se antagonizam mutuamente. O mundo está dividido em muitas nacionalidades, e às vezes as nacionalidades se odeiam mutuamente e se matam mutuamente. O mundo está dividido em muitas raças, e as raças às vezes se matam e se odeiam mutuamente. Nosso Senhor Bahá'u'lláh deu a vida, 40 anos de vida, 40 anos na prisão, torturado, humilhado, envenenado, para dizer ao mundo que Deus ama a humanidade e que veio novamente a palavra de Deus. Uma das frases famosas de Bahá'u'lláh é: a terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos. A terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos. Quem coloca isso no coração não mata pessoas de outro país. Então, para mim, o meu maior sonho é que as pessoas entendam que há uma só religião. E aquilo que nós chamamos de religiões são capítulos do mesmo livro. Capítulos do mesmo livro. Se eu leio só um capítulo e vou brigar com os outros que leram os outros capítulos, está errado. Nós não amamos o que nós não conhecemos. Márcio, tu amas a minha avó? Não. Claro. Né? Uma pergunta mais estúpida ainda, Márcio. Tu amas a torta de nozes da minha avó? Eu amo, porque eu conheço. Nós só não amamos os profetas das outras religiões, o Senhor Buda, o Senhor Zoroastro, o profeta Muhammad, o Senhor Bahá'u'lláh, o Senhor Baba, o Senhor Krishna. Nós só não amamos os profetas das outras religiões porque não os conhecemos. Se nós conhecêssemos, amaríamos tanto quanto amamos nosso Senhor Jesus. É apenas a ignorância que separa os homens. Meu maior sonho é esse, que os homens se sintam irmãos, que não percebam a diferença de raça, que não percebam a diferença de nacionalidade, que não percebam a diferença de religião. Que saibam que há um único Pai Celestial que nos ama e que enviou a sua palavra salvadora de tempos em tempos. Os profetas são como os professores de uma escola. Cada série, cada ano tem um professor. A educação é uma só. Eu não posso, por amor ao professor do ano passado, recusar ir para o próximo ano. Esse é meu sonho. Sejamos irmãos. E o outro sonho é que a marcenaria do João não pegue fogo. Ali. E já tem muitas. Enquanto vocês levantam a mão, ela faz ginásio. Olá, o meu nome é Margarida. Margarida. É um prazer enorme Obrigado. estar aqui e ouvir um discurso tão poético a partir do verso de Fernando Pessoa, que eu conheço muito bem. E em sotaquezinho doce, que eu adoro. Só não adoro a torta de nós porque não provei. Exato. Então a minha questão é como é que há 4 anos encontrou a cura dentro de si. Como é que soube, qual foi o caminho para sentir que a cura aconteceu? Muito bem. Margarida, eu estou só preocupado com o horário para a escola. Tudo bem? Certo, ótimo. Não, é porque não sei se vocês conheciam um seriado, os que têm mais de 60 anos conheciam. Quer dizer, não tem ninguém aqui então que conhece. Mas tinha um seriado chamado Missão Impossível. E quando chegava no final, o personagem principal recebia que depois
o Tom Cruise fez um filme, né, chamado Missão Impossível. Mas antes disso, nos anos 60, existia um seriado chamado Missão Impossível. E o personagem central, ele recebia a sua missão numa gravação de cassete. E daí no final dizia, no final dessa gravação, em 3 segundos, essa fita se autodestruirá. E daí começava uma fumaça e a fita se destruía, né? O meu medo, quando perguntei o horário, é se esse auditório se autodestruiria num determinado horário, sabe? Mas não, se nós temos um pouco mais de tempo, quem precisar sair, saia, a gente segue. Margarida, cada alma tem uma cura, então eu não estou a receitar nada, tá certo? É muito importante percorrer o seu caminho, cada um de nós tem a sua trilha. Mas se pode servir de inspiração, o que aconteceu? Durante a minha vida inteira tive trabalho. Arquiteto, urbanista, estudei história, agronomia, a família tinha propriedades, então nunca tive problema de dinheiro. Até a pandemia. Porque eu não tinha contrato assinado, trabalhava de consultor de empresas, era consultor da Mitsubishi, da HP, Hewlett Packard, Telefônica, etc, etc, etc. Vem a pandemia. Era consultor de escolas, em desenvolvimento profissional de diretores, de professores, de recursos humanos. Vem a pandemia. Todos os contratos cancelados. Há 20 anos eu tinha carteira para entrar dentro da HP, que vocês sabem, faz as impressoras, os computadores. Entrava dentro da HP como funcionário. Todo mundo me conhecia no México, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Lá no Brasil. Entenderam? Bom, tinha o crachá, entrava. Na sexta-feira disseram, Luiz não vem na segunda. Porque por causa da pandemia e da crise da logística mundial, tudo que era contratação que não fosse essencialmente necessária foi cortado. Mais de 15 mil funcionários foram dispensados. Eu não era funcionário, mas também não tinha emprego. Os remédios que eu tomava, 4 ou 5, custavam mais ou menos €400 por mês. 400 euros por mês é muito dinheiro quando a gente não tem salário. Daí pensei, bom, o que eu vou fazer? Eu tinha em casa pétalas da Terra Santa, rosas que ficavam no santuário de Bahá'u'lláh e que depois de secas eram distribuídas gentilmente aos peregrinos. Então eu tomei essas pétalas e eu tirava milímetros, pegava um pedacinho de milimétrico, colocava na língua e fazia oração. E imaginava, tenho algum conhecimento de anatomia humana, eu sei em que regiões do cérebro a depressão se concentra. Então eu imaginava uma luz dourada ao redor do sistema límbico, da amígdala, dos lobos frontais. E daí, já que estava fazendo isso, aproveitava para o corpo inteiro. Daí imaginava a luz dourada descendo pelo esôfago, estômago, intestino delgado, grosso, reto. Imaginava sistema respiratório, imaginava sistema circulatório, imaginava a pele. Ficava uns 10, 15 minutos imaginando essa luz dourada e a oração, e a invocação e a súplica. E à medida que eu fazia isso, eu ia diminuindo os remédios. Avisei o psiquiatra? Não, claro que não. A gente não fala para o professor que vai faltar aula. Em 6 meses, acabaram os remédios e eu fui diminuindo a cada dia. E sempre usando daí essas pétalas e com essa invocação. Em um determinado momento, existe uma oração Bahá'í que eu usava todos os dias para isso, que diz assim, teu nome é minha cura, ó meu Deus, e a lembrança de ti é o meu remédio. Teu nome é a minha cura, ó meu Deus, e a lembrança de ti é o meu remédio. Eu pensei, puxa, a oração não diz,
fragmentos das pétalas do teu santuário são minha cura, ó meu Deus. Daí fiquei com medo de gastar as pétalas, parei de usar as pétalas. Pensei, não, teu nome é minha cura, ó meu Deus, e a lembrança de ti é o meu remédio. Ele é o Deus onisciente. Ele é o Deus onipotente. Ele é o Deus de amor. Não existe nada que nós solicitemos a Ele que seja bom para nós, que Ele não conceda. Às vezes, se nós solicitamos coisas e não vem, é porque não é o melhor para nós. Há muita coisa que a gente acha que vai ser boa para nós e não é. E tem mais. Fernando Pessoa não disse isso, mas podia ter dito. Mas o outro autor que eu amo tanto, João Guimarães Rosa, disse: a sorte nunca é de um, é de dois ou de três. A sorte é de todos. A sorte nunca é só de um. A sorte é de dois ou de três, a sorte é de todos. Deus quer o bem de todos, não só o meu bem. Então, muitas coisas que a gente pede vêm e não vêm, porque só Deus sabe o que vai ser melhor para todos. Mas tudo bem, essa foi a minha caminhada. Em 6 meses eu terminei os remédios e há 4 anos eu não tomo remédio nenhum. 6 meses atrás falei com o meu psiquiatra de 30 anos, que virou amigão, somos super amigos, Sérgio Barbosa de Barros, um gênio. É professor de professores. Tive muita sorte de encontrá-lo. Sorte não existe sorte, existe bênção. Eu disse, Sérgio, parei de tomar os remédios. Tu tá louco? Eu disse, não tô louco, eu já era louco quando te procurei, agora... Eu parei de tomar o remédio. E como é que tu estás? Eu disse, eu estou bem. Há quanto tempo? Há 4 anos, Sérgio. Como? Há 4 anos? Por que não me avisou que tu ia parar de tomar remédio? Eu disse, por quê? Se eu parasse de tomar remédio e não desse certo, eu ia correr para ti e dizer, Sérgio, eu fiz uma loucura, parei de tomar remédio e eu estou ficando louco. E tu ia me dar remédio de novo. Mas se desse certo, eu ia te dizer o que eu estou dizendo agora. Há 4 anos eu não tomo remédio e eu nunca estive tão feliz na minha vida. E daí que ele disse, se eu não tivesse fé, se eu tivesse fé eu diria, Deus te curou. Como eu não tenho fé, eu digo, tu te curaste. Essa foi a minha caminhada. Diga. Você deu a receita ao seu amigo? Ao médico. Muito bem, muito bem. Sabe, não dei para ele a receita porque eu quero que ele continue tendo trabalho. Entendeu? Tinha mãos levantadas aqui nesse canto. Boa noite. Todos os meses que passou, qual foi a palestra mais difícil que teve que fazer? Puxa vida. Vocês combinaram essas perguntas difíceis antes ou inventaram agora? Excelente, tá ótimo. Guimarães Rosa também diz uma coisa linda. Aliás, leiam Guimarães Rosa, pelo amor de Deus. Leiam Guimarães Rosa. É ingressar em outro universo, é o universo da sabedoria, é o universo do português mais profundo que pode existir. Comecem com um livro chamado Primeiras Histórias, leiam Terceiras Histórias. Não existe um livro chamado Segundas Histórias, porque ele não escreveu. Ele escreveu só Primeiras Histórias e Terceiras Histórias. Leiam Sagarana e depois leiam a obra máxima Grande Sertão Veredas. Mas no Grande Sertão Veredas, o personagem central, Riobaldo, ele diz, mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Exatamente. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Então, qual a palestra mais difícil que eu já pude dar, ou tive que dar na minha vida? Foi quando eu estava no centro da maior depressão da minha vida. Eu tinha marcado a palestra, ela estava agendada, as coisas em geral são agendadas um ano, meio ano antes. Tinha compromisso. Eu nasci no dia 10 de dezembro. 10 de dezembro é o Dia Internacional do Palhaço. Também dos direitos humanos. Também Dia Internacional dos Direitos Humanos. Mas eu gosto mais dos palhaços. Quando o circo está armado, o palhaço tem que aparecer. Então eu tinha que ir. Foi muito difícil.
Foi muito difícil. E eu tive que dizer a eles, eu estou no meio de uma depressão profunda e eu gostaria não apenas de não estar aqui com vocês, eu gostaria de não existir. Há um outro trecho das Escrituras Bahá'ís, e as Escrituras Bahá'ís, assim como a Bíblia, assim como o Alcorão, assim como os escritos do Senhor Buda, me guiam, a minha vida é guiada pelas Escrituras Sagradas da humanidade. Há um outro trecho das Escrituras Bahá'ís que diz que a veracidade é a base de todas as virtudes. E diz que sem a veracidade, o progresso para qualquer alma, em qualquer mundo de Deus, é impossível. Tudo bem, tem certas verdades que a gente não precisa dizer e não é sábio dizer. Mas, para um público que já me conhecia, porque eu ia todos os meses nessa escola, durante 1 ano, para um público que já me conhecia, ver um Luiz abatido, choroso, melancólico e triste, tinha que ter alguma explicação. Então eu disse para eles que eu estava no meio de uma depressão profunda. E eu pedi desculpas. E foi muito difícil falar sobre esperança, sobre educação dos filhos, sobre que vai dar tudo certo. Mas no final eles bateram palma de pé. E veio pessoas dizer para mim, obrigado por ter falado, porque eu não tinha coragem de falar sobre isso. Pronto. Fora isso, nada foi difícil. Boa noite. Sou o Gordon. Gordon? Duarte. Duarte. Estou a gostar muito da palestra, das minhas que já vi até hoje. E a minha questão é, mesmo que a pessoa dê tudo à pessoa dar o seu melhor e dar uma vida melhor, ou dar tudo na mão dessa pessoa, e se essa pessoa não quiser, não vai fazer acontecer. Isso. É o que eu vejo muitas vezes, que a pessoa quer que essa pessoa evolua, dá tudo na mão dessa pessoa e essa pessoa não faz acontecer. Perfeito, Duarte. Isso depende pessoa por pessoa. Exato. Exatamente, Duarte. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Por isso, de novo, né? O homem quer para a obra acontecer. O homem sonha para a obra acontecer. O homem tem vontade para a obra acontecer. Se o outro não tem a vontade, a gente não pode viver a vida por ele. Não pode. Nós podemos, no máximo, dar conselhos, mas ele tem que desenvolver a vontade. E tem uma coisa mais que talvez... Tem um ditado, a avó de um amigo meu, se vocês nunca lerem Platão, Aristóteles, Plotino, não importa, escutem as avós. As avós são sábias. E a avó de um amigo meu me disse uma frase que desde que eu escutei, eu entesouro no coração. E tenho visto isso acontecer muitas vezes de maneira maravilhosa. Ela diz, fundo de poço tem mola. Fundo de poço tem mola. Ou seja, quando a pessoa chegar ao fundo do poço, vai ser jogada de novo para cima. Mas nós vemos muitas vezes na vida das pessoas, e às vezes em nós mesmos, caindo e queremos segurar. E a pessoa não quer ser segurada. Mas quando chega no fundo de poço, tem mola. Se vocês frequentarem, como eu frequentei e estive intimamente ligado, com alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, dependentes do amor e do sexo anônimos, e todos os grupos de autoajuda, vocês vão ver pessoas que chegaram no fundo do poço e começaram a subir de novo. Porque não tinha mais para onde afundar. Então, às vezes, infelizmente, às vezes é preciso a pessoa chegar ao fundo do poço para então ter vontade de subir. A gente tenta segurar, mas não consegue. É que nem os fogos que vocês tiveram na ilha. Os fogos selvagens, os fogos naturais. A gente pode levar um pouco de água e salvar uma casa aqui, outra casa ali, mas o fogo só termina
quando esgota a sua energia. Tem pessoas que não escolheram o caminho do bem e da virtude. E elas não vão ser salvas enquanto não esgotarem a energia de mal. E quando não tem mais nada e perderam de tudo, talvez a alma desperta e busca subir de novo. Mas tu tem toda a razão. De mão beijada, ninguém ganha a vida. Bravo. Mais uma pergunta da Margarida. Eu estou impressionada como é que um arquiteto urbanista e que trabalhou com grandes empresas internacionais adquiriu tanta sabedoria a nível das emoções e dos melhores caminhos para sermos felizes e alcançar os objetivos. Caso Deus permita. Caso Deus permita. Sabe, obrigado. A grande questão é que eu sou muito curioso. Tchau, queridos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Curiosidade. Sejamos curiosos. Vamos atrás. Abrimos portas, batemos em portas. Leiam. Busquem conhecimento, busquem sabedoria. Mas eu diria que a minha maior bênção pessoal foi aos 17 anos ir jogar tênis e encontrar um jovem da minha idade que era Bahá'í. E eu nunca tinha escutado falar sobre isso, não conhecia a revelação de Baha'u'lláh. E quando comecei a conversar com ele, eu pensei, como é que um jovem dessa idade pode ter tanta sabedoria? E eu fiquei com inveja. Porque eu tinha muito conhecimento, mas não sabedoria. E daí eu comecei a mergulhar nas escrituras de Baha'u'lláh. E comecei a ser humilde. E essa sabedoria só vem a um coração humilde. Os corações arrogantes podem ter muito conhecimento, mas a sabedoria só vem aos corações humildes. Como a avó do meu amigo. Tá bem, queridos? Eu acho que é hora de todos. Muita gente já tem... Ah, tem mais um? Por favor, o último. Olá, doutor Luís. É um prazer estar aqui com os colegas e consigo. Eu queria perguntar o que é que acha sobre a felicidade. Se acha que é contínua ou... Ótimo, ótimo. Excelente questão. Veja, a língua portuguesa nos dá uma bênção especial. Muito especial. Existe uma diferença entre felicidade e alegria. E existe uma diferença entre infelicidade e tristeza. Eu sou sempre feliz, mas muitas vezes estou triste. São duas coisas diferentes. É isso. E tem muita gente que é o tempo todo infeliz e por isso precisa estar todo o tempo alegre. E busca festa, e busca bebida, e busca drogas, e busca sexo, e busca todas as distrações do mundo para estar alegre, porque é infeliz. Se nós somos felizes, nós enfrentamos a tristeza com toda tranquilidade. E existe uma regra simples para isso. O objetivo na vida não é ser feliz. Isso é um objetivo inatingível. Não devemos na vida querer ser felizes. Nós apenas devemos querer ser mais felizes. Pronto, tudo se resolve. Eu não quero ser feliz, eu quero ser mais feliz. E daí amanhã mais feliz. E amanhã mais feliz. E pronto, já está. Obrigado. Penso que ficaríamos aqui muito mais tempo. Se alguém quiser falar um bocadinho, entretanto, a seguir, agora no intervalo, acho que não há problema. Nenhum problema. Ok. Agradecemos imenso ao Luís Obrigado, Henrique Tete. por esta oportunidade. Eu esqueci-me de dizer no início que ele é um consultor da organização... Está desligado? Tá?
Não, tá ligado? Pronto. Esqueci-me de dizer no início, agora sim, está melhor. Que o Luís Henrique é consultor da ONU, da Organização das Nações Unidas. Portanto, e tem andado pelo mundo em muitas palestras e em muitas instituições e conhecido imensas pessoas de todos os tipos, não é verdade? É verdade. E agora ficou a conhecer-nos. Graças a Deus. E eu já prometi que se eu voltar à Madeira, Deus permita que um dia volte, eu não vou dar palestra em nenhum outro auditório a não ser aqui. Então ficamos por aqui. Boa noite e obrigada.